Boa tarde, meu nome é Arthur Gandra Rubio, eu tenho 11 anos, eu sou de São Caetano do Sul e hoje eu vou apresentar algumas curiosidades sobre bandeiras. Quando a gente vê um mapa mundi, por exemplo, a gente pode ver vários países, fronteiras e principalmente as bandeiras, que não são só um simples pedaço de tecido com cores, escudos, emblemas e tal. Não, por trás de cada emblema, escudo, até cor, por trás de tudo tem alguma conquista, algum significado, alguma batalha, por exemplo, alguma história, luta ou ideal que um país deseja preservar e transmitir. Então, a gente hoje vai ver algumas desses significados interessantes por trás de algumas bandeiras. Começando com o que significam as frases nas bandeiras. Bom, as frases nas bandeiras normalmente servem para transmitir alguma coisa sobre batalhas, conquistas, lemas, ou alguma coisa histórica que aconteceu na história desse país que ele deseja preservar ou transmitir. E a primeira bandeira que a gente vai ver é a bandeira de Minas Gerais, que em volta do triângulo vermelho nós podemos ver a escrita Libertas quae seratamen, que significa liberdade ainda que tardia, que é o lema da Inconfidência Mineira. Agora nós vamos ver a bandeira de Paraíba, que tem escrita nego, e não está escrito nego, está escrito nego, porque é um derivado do verbo negar, que eles quiseram colocar ali. E que também é uma homenagem a João Pessoa, que foi uma pessoa que fez várias coisas históricas para Paraíba, e uma dessas foi não aceitar o sucessor indicado pelo presidente do Brasil, que na época, que era o Washington Luiz. Agora vamos ver a bandeira da cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, que é a cidade que eu moro, que dentro do escudo, aqui, mais ou menos no escudo, né, podemos ver a escrita de Thiene, que é uma cidade italiana e também é uma homenagem ao padroeiro São Caetano de Thiene. E ela representa a devoção religiosa e a importância histórica do santo para a identidade cultural, espiritual e religiosa para o município. Agora vamos falar sobre outra bandeira, a bandeira de Nepal, que ela chama a atenção por ter um formato diferente de outras bandeiras, porque ao invés de ser retangular ou quadrangular, que também é um pouco raro, ela é composta por 2 triângulos sobrepostos que tem alguns significados. O primeiro deles é do Himalaia, que é uma montanha bem famosa do país e que é bem lembrada pelo povo nepalês. Outra razão também é que representa as 2 religiões predominantes de Nepal, o hinduísmo e o budismo, e também reflete a cultura antiga nepalesa, que antigamente vários povos que ficam no Nepal hoje em dia usavam bandeiras com formatos diferentes. Agora vamos falar sobre uma cor, e não uma bandeira. A cor roxo, que é a cor do arco-íris que menos aparece nas bandeiras mundiais. Só aparecendo em 2, a de Dominica e a de Nicarágua. E tem alguns motivos para isso. O primeiro, e o mais explicativo, é que antigamente a cor era muito cara e muito raro de se obter, que chegou uma hora que era mais caro que o ouro. E a razão disso é porque ela é extraída de um molusco raro que libera esse tom púrpura quando é ameaçado. E precisava de mais de 1000 desses moluscos para fazer só 1 grama da cor roxo. Outra razão também é porque a cor era associada à realeza e também não ficava muito boa em bandeiras, porque ela não se destacava tanto quanto outras cores primárias, como o vermelho, o azul e o amarelo. Agora, nesse slide, podemos ver uma versão aumentada dessas bandeiras que contém o roxo. No canto superior esquerdo, podemos ver a de Dominica,
que na ave dela tem um pouquinho de roxo, como podemos ver. E é do canto inferior direito não, esquerdo, temos a de Nicarágua, que temos que dar um zoom maior para dentro do escudo, que dentro do triângulo, que em volta está escrito República da Nicarágua, América Central, tem um arco-íris que tem uma pequena faixa em roxo. Agora vamos falar sobre a bandeira de Artsakh, ou também conhecido como Nagorno-Karabakh, que é uma região separatista do Azerbaijão, não independente, que contém povos armênios. E essa bandeira ela chama atenção por ser totalmente pixelada. Isso é percebido por uma faixa em zigue-zague aqui, em branco, que significa a separação e a conexão com a Armênia. E os degraus dessa faixa também significam o caminho da luta e da resistência contra o Azerbaijão. E outro fato interessante sobre essa bandeira é que dá para imaginar que essa faixa é o Azerbaijão, separando a parte menor da bandeira, a Artsakh, da parte maior, a Armênia. Porque se você tirar essa faixa, fica só a bandeira da Armênia, que está no fundo. Agora vamos falar sobre a bandeira de Paraguai, que é a única bandeira de país independente no mundo que tem frente e verso diferentes. Bom, no anverso, que é a frente, nós podemos ver um escudo com a escrita República do Paraguai, que significa República do Paraguai em espanhol, que é a língua nativa do país, e uma estrela amarela, que representa a independência do país em 1811. Já verso, que é a parte de trás, exibe o selo do Tesouro Nacional, que tem um leão dourado segurando um gorro frígio e escrita Paz e Justiça, que significa paz e justiça em espanhol. Mas não é a única bandeira que contém essa característica, é a única bandeira de país independente, pois a bandeira do estado de Oregon, nos Estados Unidos, contém a mesma característica. Agora vamos falar sobre a bandeira de Transnistria, e não é um nome diferentão que chama atenção, e sim um elemento que está na bandeira, que também é uma região separatista, dessa vez na Moldávia, que ela é a única bandeira que ainda usa o símbolo soviético, que é a foice e o martelo com a estrela vermelha. Isso se explica porque essa região ainda apoia o comunismo, tem uma forte conexão com a Rússia e ainda se identifica fortemente com a herança da União Soviética. E, ironicamente, essa bandeira que eles estão usando era a bandeira da Moldávia de Estado quando estava na União Soviética, quando ainda existia. Agora, a última bandeira que a gente vai falar sobre é a bandeira da Dinamarca, que, quando você olha para ela, não parece que não tem nada de especial, né? Mas porque não é sobre a bandeira, é sobre as características da bandeira, porque essa é a bandeira mais velha do mundo, que não foi mudada e ainda está sendo usada hoje em dia, que faz mais de 800 anos que a Dinamarca não muda de bandeira, desde 1219, quando o modelo dessa bandeira, chamado de Dannebrog, foi criado. Isso foi há 300 anos antes da descoberta do Brasil. E ela é bem simplesinha, mas com significados por trás, ainda assim. Com a cruz branca representando o cristianismo, que é a religião predominante do país desde então, e o vermelho no fundo representa as batalhas que o povo dinamarquês passou. Bom, a conclusão. As bandeiras, podemos ver algumas dessas no mundo, que têm significados bem interessantes por trás de pequenas coisas, como cores. Uma bandeira sempre tem um significado, porque, tipo, um escudo não está lá porque a pessoa quer o escudo. Não, tem que ter um significado porque está na bandeira. Muito obrigado.